Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecida em face do iminente retorno de Cristo. Gramática, o fantasma que assola as crianças em idade escolar. Mas a gramática tem seus usos e vantagens na busca pelo aprendizado e suas variáveis. A gramática que não explora seus fins pode causar confusão, mas a que busca sua excelência traz significado ao que estamos tentando comunicar. Hoje o Will Santos vai nos mostrar como os pronomes pessoais que Cristo usou para se referir a si mesmo revelam a verdade sobre sua natureza. O próprio Cristo, por meio dos pronomes que usou ao se referir a si mesmo, revelou que ele era totalmente humano. E o programa de hoje, pronomes de tratamento de Cristo. Agora, se isso soa como uma blasfêmia para você, querido ouvinte, tenha paciência conosco. Não estamos pedindo que você acredite em nossa palavra, mas estamos simplesmente pedindo que você olhe para as evidências e então ore sobre isso e peça a Yahweh que te firme na verdade. Mais tarde falaremos sobre uma situação em que muitos cristãos se identificam. O que você faz se as pessoas próximas a você rejeitam o que você acredita ser uma nova luz? Ou o que você faz se elas aceitarem uma nova ideia que você acredita estar errada? Você deveria deixar de congregar com eles? Você deveria deixar isso para lá e viver como se nada tivesse acontecido? Continue nos ouvindo e descubra a resposta. Will, o que os pronomes pessoais usados por Yahushua revelam sobre ele? Bem, por exemplo, que ele era totalmente humano e nada divino. Sim, ele é a única pessoa que é o filho unigênito de Yahweh, que foi gerado e não criado. Mas ele foi gerado para que ele fosse totalmente humano. E graças à gramática que ele usou para se referir a si mesmo, podemos ter certeza disso. Sério? Gramática. Recentemente li uma citação de Malik Faisal Monzager. Malik é o presidente do Comitê de Jornalistas Afegãos e ele disse algo que achei engraçado. Ele disse: sempre que escrevo um parágrafo em inglês, primeiro eu me certifico com o Google Tradutor. E na maioria das vezes, essa ferramenta diz: nenhum idioma detectado. Dependendo do idioma, a gramática pode ser bastante difícil. Recentemente eu passei vergonha ao usar os pronomes pessoais. Sério? Nos conte o que aconteceu. Você quer só ouvir qual o tamanho da vergonha que eu passei, não é mesmo? Bem, sim, prossiga. O que aconteceu? Minha família e eu fomos convidados para um piquenique. E lá também estavam várias famílias estrangeiras. E uma dessas famílias era recém-chegada do Canadá. Quando fomos apresentados, a mãe apontou quais eram seus filhos, os quais estavam misturados com as outras crianças. Ela começou a dizer o nome de cada um deles, como todos os pais fazem. E você sabe como isso funciona. O filho mais velho, um jovem adolescente, tinha os cabelos loiros, longos, sedosos e muito bonito. Eram reluzentes e ondeados e iam até o meio de suas costas. Só para bater um papo e procurar entender o que a mãe havia dito, eu comentei: "Uau, ela tem um cabelo muito bonito." Infelizmente, era a coisa errada a dizer. A mãe meio que me encarou e depois gaguejou: ele é um garoto." E você não percebeu pelo nome do rapaz? Eu tentei, parecia um nome unissex e eu não pude perceber isso. No caminho para casa, quando contei à minha esposa o que havia acontecido, ela achou engraçado e me perguntou a mesma coisa, dizendo que aquele era um nome de homem. Mas eu nunca tinha ouvido aquele nome antes, e então eu não sabia. Felizmente, as escrituras são muito mais claras, e a maneira como Yahushua usou os pronomes ao se referir a si mesmo pode nos ensinar muito. Tudo bem. Antes de continuar, vamos reservar um momento para lembrar aos nossos ouvintes o que são pronomes. Os substantivos, é claro, são palavras que se referem a uma pessoa, lugar ou coisa, e os pronomes os substituem.
Se não tivéssemos pronomes, certas falas soariam estranhas. Os pronomes podem substituir nomes ou títulos, como, por exemplo, o rei Davi. Ele fundou a dinastia davídica e foi considerado um homem segundo o coração de Iar. Ele foi o pai de Salomão e também um antepassado do Messias. Ele, dele, ela, dela, eles, deles, disso e assim por diante. Esses são todos os pronomes. Se não os usássemos, nós estaríamos limitados a dizer simplesmente que o rei Davi fundou a dinastia davídica e que o rei Davi fora considerado um homem segundo o coração de Iar. E que o rei Davi fora o pai de Salomão e que também o rei Davi fora um antepassado do Messias. Você percebe como é estranho quando não usamos os pronomes? Sim, fica muito repetitivo. Com certeza. Os pronomes pessoais são as formas que usamos para nos referir a nós mesmos. Eu, mim, meu, eu mesmo, etc. Esses são os pronomes pessoais. Agora, com isso em mente, vamos ver como Cristo usou os pronomes e o que isso revela sobre sua natureza. Na verdade, eu gostaria de começar com o credo niceno, porque a grande maioria dos cristãos são trinitarianos. Eu imprimi uma cópia desse credo que eu gostaria que você lesse, Chris. Você não precisa ler tudo, mas apenas as partes que dizem respeito a Yahweh, o Pai, e a Yahushua, o Filho. Leia para nós. Ok. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas. Tudo bem, a primeira afirmação está correta. Há apenas um Deus verdadeiro que é Yahweh, o Pai. Ele é também o Criador de tudo o que existe. A próxima declaração é onde as coisas começam a sair dos eixos. É este tipo de afirmação que tenta colocar Yahushua como um ser divino. Diz: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Essa é uma tentativa de estabelecer Yahushua como sendo um com o Pai. Um em propósito e um, conforme os pais da igreja afirmaram mais tarde, em sua própria essência. Ele como sendo um e a mesma pessoa. Continue lendo, Chris. Depois de afirmar que Yahushua é Deus, o credo agora vai explicar como ele também é humano. Prossiga, por favor. Tá. E por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. E subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E como podemos ver agora, eles estão separando os dois. De acordo com o credo niceno, Yahweh é Deus, bem como Yahushua. Observe, ambos são Deus e não deuses. Apenas e tão somente Deus. Supostamente eles são o único Deus verdadeiro e que está no singular. Mas agora nos dizem que esse Deus desceu do céu, tornou-se homem, foi crucificado, morreu, foi sepultado e ressuscitou dos mortos. E então, depois de sua ressurreição, é-nos dito que ele ascendeu ao céu, onde ele está fazendo o quê? O que Deus faz? Está sentado à direita do Pai. Espere um minuto. Mas o credo niceno nos diz que o Pai é Deus. Então como pode Deus sentar-se ao lado de si próprio? Bem, como você sabe, os trinitarianos dizem que o verdadeiro Deus é composto de 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas que eles são todos uma única só pessoa. Tudo bem. Então, se isso for verdade, as declarações que Yahushua fez enquanto esteve na terra e que estão registradas nos evangelhos irão dar suporte a essa afirmação, certo? Pelo menos deveriam. Ok, abra no capítulo 10 de João e vamos começar pelo versículo 22. João 10, versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Fato interessante. Uma festa de dedicação? Aqui está falando sobre o Hanukkah.
Não era uma das festas de Yahweh, mas era uma celebração de ação de graças por algo que aconteceu durante o período intertestamentário. Não sei se o próprio Yahushua a observou, mas sua observância aparece aqui nas Escrituras. Mas vamos continuar. Era inverno. Yahushua passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente, respondeu-lhes Yahushua. Já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Há muitos pronomes nesta passagem. Você, eles, me, eu, meu, minhas. Agora pense no que acabamos de ler no Credo Niceno, o qual determina a doutrina trinitária. Se Deus Pai e Deus Filho são iguais em poder, em divindade e iguais em o que quer que seja, como Yahushua poderia dizer que o Pai é maior que todos? Isso incluiria ele mesmo? Bem, não necessariamente. Não se ambos fossem divinos e se ele estivesse incluído dentro deste contexto. Isso é verdade e faz sentido. O único problema com isso é que Yahushua não está incluindo a si mesmo. Ao referir-se a Yahweh como meu pai, ele se esquiva de pertencer a esse grupo. Ok, eu te entendo, mas e o versículo 30? Eu ainda não o li, mas diz, eu e o Pai somos um. Isso não poderia significar que eles eram um em poder e divindade? E quando Yahushua disse que o Pai era maior do que ele não poderia estar simplesmente se referindo à sua natureza humana? O que eu quero dizer é que, se como afirma o credo niceno e Yahushua também fosse divino, a afirmação de que o Pai era maior do que ele não poderia ser tomada como prova de que Cristo tinha uma natureza dupla, ou seja, divina e humana? Não, e eu vou te mostrar o porquê isso não seria possível. Quando usamos pronomes pessoais, nós estamos, por definição, referindo-se à pessoa como um todo. Já quando você se refere a si mesmo como eu, você está se referindo a tudo que se aplica a você mesmo. Ou seja, você não se divide para descrever um determinado ponto. Por exemplo, se digo que sei tocar piano, eu estarei me referindo a mim mesmo. Eu estou me referindo à minha pessoa como um todo, e não somente a meus dedos. Chris, o que você comeu no almoço hoje? Eu comi arroz, feijão, salada e macarronada. Ok, então na frase, o que você comeu no almoço hoje? O você é um pronome pessoal. Isso não significa que sua pergunta faz referência somente à sua boca ou ao seu estômago, ou mesmo somente aos seus intestinos, certo? Isso inclui seus pés, seu cabelo, suas orelhas? Eu não sei, creio que está relacionado à minha pessoa como um todo, pois eu, como um todo, fui beneficiado por todos os nutrientes que ingeri. Sim, é a você como um todo, porque quando você usa um pronome pessoal, você estará se referindo à pessoa como um todo. Tudo isso faz dessa pessoa o indivíduo que ela é, assim como o que ela sabe fazer de melhor. Eu penso que isso não poderia ser de outra forma. Vejamos agora João 14, versículo 28. Isso ocorreu um pouco antes da traição no Getsemane, e Yahushua se encontra meditando em tudo o que ele está prestes a enfrentar, e até mesmo pelo fato de ser afastado do convívio de seus discípulos. Leia para nós o que ele diz em João 14, 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegra-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. Não tem como ficar mais claro do que isso, porque quando Yahushua usa o pronome pessoal eu, ele tem que, por definição, estar se referindo a si mesmo em sua totalidade, de quem ele é como um ser único e distinto. Nós não somos divisíveis, nós não dizemos, eu não consigo pensar. O que, claro, é uma inverdade, porque todos nós pensamos. E depois tentamos nos desculpar dessa mentira dizendo, eu estava falando sobre meu dedo mindinho.
Nós não somos divididos dessa maneira, mas é isso que os trinitarianos estão tentando fazer nessas declarações, quando tentam afirmar que Yahushua está se referindo exclusivamente à sua natureza humana. Ok. Acho que finalmente entendi o que você está dizendo. Logicamente falando, você não pode usar um pronome pessoal e não se referir a tudo e a qualquer coisa que compõe essa pessoa. Assim, quando Cristo se referiu a si mesmo usando pronomes pessoais, ele não poderia estar se referindo a si mesmo como um todo, incluindo seu suposto eu divino. Exatamente. Vamos considerar um exemplo. O julgamento de Cristo perante o Sinédrio. Os governantes tiveram dificuldades em apresentar acusações e fazer com que elas tivessem algum peso. O que Mateus 26, versículos 59 e 60, nos diz sobre o julgamento? Ok. Ora, os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Yahushua, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas, afinal, compareceram 2. Quando mais tarde o levaram perante Pilatos e ele o indagou quais eram as acusações, João 18, versículo 30, diz que eles contaram a Pilatos, abre aspas, se este não fosse um malfeitor, não o entregaríamos. Eles tentaram escapar de ter que responder o que ele havia lhes perguntado. Eles tiveram muita dificuldade em apresentar acusações que parecessem reais. Agora, e se eles o questionassem sobre o que ele quis dizer com todas as suas declarações ao dizer que ele era sujeito a Yahuwah? Eles gostavam de acusá-lo de blasfêmia. Você pensaria que se houvesse motivos para questioná-lo sobre esse ponto, eles o teriam feito. Agora, eu quero que você imagine que Yahushua deu a resposta trinitária padrão quando questionado sobre o que ele quis dizer ao ele relatar que o Pai era maior do que ele. Você não consegue imaginá-lo diante do Sinédrio dizendo, sim, bem, eu estava apenas falando sobre minha natureza humana. Na verdade, eu sou um com Yahuwah. Eu sou o Elohim de seus pais. Eu sou o Elohim de Abraão, Isaque e Jacó, a quem vocês professam adorar. O que você acha que teria acontecido? Ele nem mesmo teria chegado à cruz. Eles o teriam rasgado membro por membro ali mesmo. Provavelmente é o que teria acontecido, mas certamente teria dado a eles suficientes motivos para acusá-lo. Além disso, se Cristo tivesse tentado fazer tal afirmação, que todos esses comentários eram apenas sobre sua natureza humana, não sua natureza divina, então seus acusadores teriam motivos para acusá-lo de mentir. Como assim? Não entendi. Bem, Cristo disse em João 5, versículo 30, abre aspas, eu nada posso fazer de mim mesmo. Então, ou ele estava prevaricando, usando linguagem desonestamente evasiva, ou fazendo declarações falsas. Porque se ele fosse verdadeiramente Deus no sentido trinitário, não seria correto dizer, eu nada posso fazer de mim mesmo? Assim, na pior das hipóteses, ele não estava sendo estritamente honesto, ou na melhor das hipóteses, não estaria sendo estritamente preciso. Uou, este é um bom ponto. E aqui está outra coisa que acabou de vir à minha mente. Em Apocalipse, Yahushua é chamado de testemunha fiel e verdadeira. Ser fiel e verdadeiro, e sendo uma testemunha de Yahuwah, ele nunca teria contradito suas próprias declarações sobre ele ser dependente de Yah e de como o Pai era maior do que ele. Ele nunca teria afirmado ser, como diz o Credo de Nicéia, verdadeiro Deus. Ele não era divino e nunca afirmou ser. Além do mais, seus discípulos nunca entenderam que ele era independente de Yahuwah ou que ele afirmava ter uma existência própria. Todas essas ideias surgiram séculos depois. Legal, temos que fazer uma pausa rápida, mas fique ligado, querido ouvinte, pois o Will tem mais coisas incríveis para compartilhar conosco. Voltamos já já! Se você é um estudante assíduo das Escrituras, especialmente se você gosta de estudar as profecias, provavelmente está acostumado a ouvir sobre Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Esses antigos impérios figuravam com destaque nas profecias. Mas você sabia que as Escrituras também profetizam sobre a Rússia? De fato, de acordo com o livro de Ezequiel, a Rússia moderna desempenha um papel muito importante nos eventos finais da história de nossa Terra. Para saber mais sobre essa fascinante profecia, procure pelo programa de rádio intitulado O Papel da Rússia nos Eventos Finais. Junte-se ao Will e ao Chris no diligente estudo das Escrituras ao buscar por evidências que colocam a Rússia moderna como a terra dos antigos Gog e Magog. Você ficará surpreso, fascinado e emocionado
ao ver a presciência de Yahuwah revelada em uma profecia de milhares de anos atrás. Ouça o programa O Papel da Rússia nos Eventos Finais. Você poderá encontrá-lo em nosso website e no YouTube. Vamos continuar então. Eu gostaria de voltar agora para o Evangelho de João. João era conhecido como discípulo amado. Ele provavelmente era o discípulo mais jovem, o que sugere que ele provavelmente ainda não estava bem firmado no tocante às suas crenças e, portanto, mais aberto aos ensinamentos de Yahushua. O Evangelho de João registra meticulosamente os sermões do Salvador em um nível que os evangelhos sinóticos, isto é, Mateus, Marcos e Lucas, simplesmente não registram. E o que é interessante é que quando nos aprofundamos nos escritos de João, mais do que qualquer outro dos escritores dos evangelhos, percebemos que João salvaguarda as repetidas declarações de Yahushua a respeito de sua dependência do Pai. Você até pode encontrá-las nos outros evangelhos, mas essas declarações sobre a dependência de Yahushua do Pai, sua designação, bem como sua autoridade sendo concedida pelo Pai, etc., e tudo isso é apresentado com mais clareza nos escritos de João. Eu também vejo João fazendo isso. Ele era meticuloso quando se tratava de fazer com que seu público entendesse o que ele estava tentando dizer. Por exemplo, ele deu detalhes de várias designações e até nomes, como Tomás, que significa gêmeo em hebraico ou aramaico. Mas é apenas nos escritos de João que descobrimos que Tomás era comumente chamado de Dídimo por seus amigos, que no grego quer dizer gêmeo. É como se João estivesse, na verdade, preocupado que qualquer um que lesse seus relatos pudesse entender todas as nuances do que ele estava tentando descrever. Ele trabalha muito bem em todos esses detalhes. Sim, ele é meticuloso. Escute o que ele escreveu. São apenas 3 versículos do primeiro capítulo de João. Diz: Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Yahushua. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Yahushua. Olhando Yahushua para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Assim, em apenas 3 pequenos versículos, temos 2 explicações que são colocadas entre parênteses. Ele nos diz que o nome Messias é traduzido como o Cristo e que Cefas significa Pedro. Os outros escritores do Evangelho não estão tão preocupados com as nuances quanto João. Chris, você está passando na minha frente. Aguente lá. Me desculpe. Não, você está certo. Esse é um bom ponto. E quando pensamos sobre isso, são mais do que apenas definições de vocábulos. João também gasta mais tempo para explicar os ensinamentos de Yahushua, de uma forma que os outros escritores dos evangelhos, os quais não seguem esse padrão. Não sei se eles estavam com muita pressa ou o quê, mas João se concentra nas lições profundas e as explica quando sente que é necessário. Abra em João 2 e leia os versículos 18 a 20. Tá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Yahushua lhes respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? Eles não compreendem o que o mestre está dizendo e caçoam dele. Mas João quer ter certeza de que seus leitores entenderam o que Yahushua quis dizer em sua fala. Leia, Chris, para nós como João se expressou sobre esse fato. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Yahushua ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Yahushua. É muito importante para João que seu público entenda as profundas lições que Yahushua está tentando transmitir. Agora leia João 6,64. Leia apenas a primeira frase. O que diz? Diz: Contudo, há descrentes entre vós. Então foi isso que Yahushua disse. A partir desse momento, João vai explicar por que ele disse isso. Leia, por favor, o restante do versículo. Tá. Pois Yahushua sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Nos romances, falamos sobre ponto de vista e perspectiva. Existe o ponto de vista da primeira pessoa, onde há alguém contando sua história. E há muitos eus e meus no ponto de vista da primeira pessoa. Temos também o ponto de vista da segunda pessoa,
quando usamos o você. Depois há o ponto de vista da terceira pessoa, e João também escreve na terceira pessoa. Ele é como um narrador onisciente que sabe tudo sobre seus personagens, mais do que apenas os pontos da trama que se desenvolve. Em suas histórias, ele conhece os pensamentos e sentimentos das várias pessoas em questão. Ele provavelmente considerou uma vez após a outra, ao longo dos anos, do que ele tinha a escrever. Talvez ele até tenha dado entrevistas mais tarde. Eu não descarto esta possibilidade. Ele não queria perder um detalhe ou uma nuance que pudesse revelar a verdade. Vamos agora para o próximo capítulo, João 7, versículos 37 a 39. Ok. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Yahushua e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A partir de agora, João vai explicar o que ele quis dizer. Versículo 39. Tá. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Yahushua não havia sido ainda glorificado. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado. E João explica que o grande derramamento do Espírito Santo, que veio diretamente de Cristo no Pentecostes, ainda não havia sido dado. Mas veja, Yahushua está usando uma linguagem metafórica e ele quer ter a convicção de que seu público sabe exatamente o que ele está tentando passar. Abra em João 11 e leia os versículos 11 a 13. Esses versos estão falando do que houve depois que Yahushua e os discípulos ouviram que Lázaro estava doente. Leia para nós. Ok, isso dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. E depois disso vem a explicação de João. Próximo verso. Yahushua, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Vamos lá só para mais alguns textos. João 12, 32. Vejamos o que diz. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Sabemos o que Cristo quis dizer com isso, porque no versículo 33, João explica o que o Mestre quis dizer com essas palavras. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. E João 13, versículos 10 e 11. Foi quando Yahushua estava lavando os pés dos discípulos e Pedro, sendo Pedro, pediu que lavasse também sua cabeça e suas mãos. Tá, declarou Yahushua: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. João 21, versículos 18 e 19. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Yahuwah. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. E só mais esse, João 21, versículos 20 a 23. Eles falam exclusivamente de João, e ele nunca se refere a si mesmo pelo seu nome e apenas dá algumas dicas sobre sua identidade. Leia, por favor. Este é um diálogo entre Pedro e Yahushua, e o que os dois falam sobre João. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Yahushua amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Yahushua e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Yahushua: E quanto a este? Respondeu-lhe Yahushua: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Yahushua não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Temos todos esses comentários entre parênteses e explicações editoriais feitas por João. Nenhum outro escritor evangélico faz isso tanto quanto João, pois ele estava muito preocupado que as palavras de Cristo fossem compreendidas e que ele, João, como autor, fosse preciso ao transmitir tais verdades.
E agora deixe-me te perguntar uma coisa. Tendo visto a meticulosidade com que João fez questão de esclarecer exatamente o que se queria dizer em cada situação, quão provável seria que Yahushua realmente tivesse uma natureza dupla, ou seja, 100% humana e 100% divina? E qual seria a possibilidade de João não fazer questão de explicar esse pormenor? A probabilidade é mínima quando vemos a forma que ele se expressava em seus escritos. E Yahushua fez todas essas declarações sobre ele ser dependente de seu pai e de como seu pai era maior do que ele, e como por si mesmo ele não poderia fazer nada. Em vez disso, era o seu pai realizando as obras por intermédio dele. Ele repete isso vez após outra. Vimos também como João era meticuloso ao esclarecer em seus mínimos detalhes no tocante a qualquer coisa que pudesse ser mal interpretada. Sei que continuo usando essa palavra, mas meticuloso é a única palavra para descrever o nível de cuidado que João teve. Se Yahushua realmente fosse igual ao Pai em sua natureza divina, por que João não disse isso? Quando Yahushua falou sobre ser dependente do Pai, por que ele não disse algo como... Isto ele falou sobre sua natureza humana e não sobre si mesmo como sendo Deus. Por que ele não disse algo assim? Sim, imaginaríamos que ele fizesse isso. Ele nos dá todas essas explicações para diversos fatos que, comparativamente, não são lá tão importantes para entendermos certas situações, mas ele fica em silêncio, não dando nenhum tipo de explicação sobre algo tão importante quanto a natureza de Yahushua. E, para mim, isso não faz sentido. Com certeza, se João soubesse que Yahushua, em se tratando de uma natureza divina, fosse independente de Yah e ao mesmo tempo igual a Yah, e que ele seria de fato ele mesmo Deus no sentido trino, João também saberia esclarecer exatamente de que natureza tais declarações estariam se referindo. E era muito mais importante do que, digamos, dizer-nos que Cefas significa Pedro. Ou que Tomás era gêmeo e de como seus conterrâneos gregos o chamavam. Se João realmente acreditasse que Yahushua fosse parte de uma divindade trina, e se ele acreditasse que ser chamado de Filho de Deus era simplesmente um título ou designação de seu papel na Trindade, e ainda, se ele acreditasse que Yahushua tinha uma natureza dupla, uma natureza humana e dependente e a outra divina e onipotente, ele não teria ficado calado, não oferecendo explicações contundentes quando todas essas declarações foram feitas sobre como Yahushua era totalmente dependente de seu pai e que ele não fazia nada sem a aprovação e respaldo explícito vindos do pai. Verdade, quando ele escreveu todos os pormenores sobre o que sucedeu com Lázaro, de que ele estava dormindo, não é nada comparado à importância de entender a verdadeira natureza de Cristo. Sim, quando você esclarece este fato, eu não consigo ver isso acontecendo. Se João acreditasse que Yahushua tinha uma natureza divina independente e onipotente, ele certamente teria dado a explicação de que tais comentários limitadores se referiam estritamente à natureza humana de Cristo. E sabemos que ele teria feito isso, porque o que é mais importante? Estar ciente de que quando o mestre disse que levantaria o templo em 3 dias, que ele estaria se referindo a ser ressuscitado depois de 3 dias, ou de saber que ele tinha uma natureza dupla? Creio que o mais importante seria relatar sobre a sua natureza, é claro. Certo, porque isso afeta todo o nosso entendimento do plano da salvação e as expectativas de Yahuwah sobre nós. Um mal entendido neste ponto leva a uma avalanche virtual de erros doutrinários em outras áreas. Então, aqui está o que devemos considerar, e eu não acho que os trinitarianos realmente pensaram nisso. Sabe, Chris, que nós apenas herdamos tantas de nossas crenças sem realmente considerar todas as ramificações advindas de tais ideias. Mas o problema de insistir que Cristo tinha uma natureza dupla, à luz de todas as suas declarações em contrário, é que isso significa que ele estava, na melhor das hipóteses, prevaricando, ou na pior das hipóteses, tentando enganar a todos. Afirmar ser dependente, enquanto na verdade ele era Deus, no sentido trino com todos os poderes que isso implica, mesmo que voluntariamente deixado de lado como afirmam os trinitarianos, simplesmente não é verdade, sim uma grande mentira.
Você está certo, eu nunca tive essa visão antes. Como trinitário, sempre ouvi dizer que ele escolheu deixar de lado a sua natureza divina, embora ao mesmo tempo ouvisse que ele ainda a possuía e não fazia uso da mesma, ou algo do tipo. Mas todos esses comentários sobre ser dependente de Yahweh sempre se aplicavam apenas à sua natureza humana e não à sua natureza divina. E, no entanto, nem o próprio Cristo, nem João, com todas as elucidações pormenorizadas, jamais explicaram sobre isso. Dessa forma, em suma, e isso é muito solene, insistir que Yahushua era Deus em sua essência, como afirma o credo niceno, de que ele era divino e tinha poder em si mesmo, e insistir em tudo isso em face de suas próprias declarações, que dizem ao contrário, seria forçar a barra. O que Cristo disse no tocante à sua dependência do Pai contradizem completamente o que a realidade seria se ele fosse divino. E como fazer tais declarações sem, na verdade, elucidar todo este contexto? Isso não faz sentido. O que me leva ao meu próximo ponto. Se Yahushua fosse de fato Deus no sentido trinitário da palavra, então todas as suas declarações sobre ser dependente de seu Pai não seriam precisas, e não seriam precisas por suas definições em si mesmos no tocante à sua natureza. Como assim? Eu acho que me lembro quando eu era um trinitariano, período esse que acreditava que Yahushua voluntariamente deixou de lado sua natureza divina. Ensinaram-me que ele era totalmente humano e totalmente divino. Ok, vamos seguir uma lógica. Se Yahushua tinha uma dupla natureza, sua natureza divina chegou ao seu fim quando ele expirou na cruz? Não, porque, por definição, a divindade é eterna. Correto. Então, de certo modo, havia uma separação entre as duas naturezas, ou seja, tinha que haver se uma tivesse que morrer e a outra não. Entendi. Portanto, esta natureza divina, enquanto uma em propósito com o Pai, em virtude de ser divina em si, era na realidade independente do Pai. Ou para aqueles que acreditam que eles eram um e o mesmo ser, mesma natureza, mesma essência, mesma pessoa, esta segunda natureza seria uma entidade independente, e tão independente quanto o próprio Pai. Agora, novamente, por definição, essa independência autossuficiente torna a dependência pessoal impossível. Ok, você tem razão. Acho que entendi o que você quer dizer. Se Yahushua fosse realmente autossuficiente em virtude por ser uma entidade divina, como sua natureza humana precisaria buscar por ajuda de uma outra pessoa? E, no entanto, Cristo afirmou repetidamente que ele era totalmente dependente do Pai. Vamos voltar para João 5 e ler novamente o versículo 30. Vamos ler apenas a primeira frase. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Observe que ele não disse, posso, com minha natureza humana, não fazer nada. Essa teria sido uma afirmação mais precisa e, francamente, verdadeira se ele realmente tivesse uma natureza dupla. Mas ele não para por aí. Leia a explicação que Cristo deu em João 14, versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. E o versículo 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E João 8, 28. Disse-lhes, pois, Yahushua, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Essas declarações poderiam ser precisas e muito menos fidedignas se Yahushua, como Pai, fosse autossuficiente e independente por ele fazer parte da divindade? Acho que mesmo que ele tivesse explicado e tivesse dito, eu não sou Yahweh, eu sou filho e emissário do Pai, os trinitarianos ainda descartariam essa fala e diriam, sim, mas ele está se referindo à sua natureza humana. O que apenas mostra como precisamos ser cuidadosos para não fechar nossas mentes para outros tipos de ideias. Se Yahushua, como os trinitarianos acreditam, era realmente divino, e se ele realmente era Deus, que possível motivo ele poderia ter para dizer que dependia de um outro ser? A maneira que eu vi uma explicação para isso foi que ele era o nosso exemplo. E é óbvio que era. Mas ele ainda poderia ter sido nosso exemplo por sua humanidade e contando com a perfeição de sua divindade. Sua natureza divina não era perfeitamente capaz de suprir as necessidades de sua natureza humana? Apenas a humanidade confiando na divindade teria feito isso,
mas ele nunca teceu nenhuma explicação para esse fato. Um último ponto que eu gostaria de colocar prende-se no fato do possível motivo que Yahushua poderia ter para se referir à sua dependência do Pai. Se não fosse inteiramente verdade, quando a própria afirmação implica que todo o seu ser, tudo o que ele representava, era sua dependência. Se qualquer outra pessoa fosse deliberadamente enganosa, nós a acusaríamos de ser dissimulada. Ou uma pessoa tentando prevaricar. Não confio em pessoas que fazem isso. Se você não pode confiar nelas, no que elas dizem, ou mesmo o ponto que elas defendem, então você sempre estará com um pé atrás quando elas proferem certas coisas. É exatamente isso. A questão de saber se Yahushua era dependente ou não do Pai é extremamente importante, em virtude do que é revelado sobre a sua natureza. E uma vez que isso não foi claramente explicado, se de fato ele tinha uma natureza dupla, se ele continuamente insiste que sozinho ele não poderia fazer nada, quando na realidade tudo lhe era possível realizar, como sabemos que em suas outras declarações não há um significado oculto em algum lugar que signifique exatamente o oposto do que ele disse? Isso põe em questão sua moralidade e honestidade, e esse é um ponto muito importante. Não podemos simplesmente descartar essa possibilidade como algo sem importância. Isso é demasiado importante. Bem, você está certo. E nunca pensei nisso, mas você tem razão. Ele usou várias falas, as quais foram bastante claras. Caso as consideremos como suficientes para a nossa compreensão e, em consequência, não colocarmos nenhuma dúvida no que está sendo exposto, ele repetidamente disse que era dependente de seu pai. Então, se a realidade era realmente outra coisa, ou mesmo oculta, ou até algo que ele nunca explicou, nem mesmo a nenhum dos seus discípulos, algo que na verdade é exatamente o oposto do que ele disse, como saberemos que não há um significado oculto no que temos presumido no tocante às outras declarações bastante pontuais que ele fez? Como saberemos que ele quis dizer o que disse? Este é o problema. É muito mais do que simplesmente uma questão de saber se ele estava falando sobre sua natureza humana ou sua suposta natureza divina. Isto tem a ver com a própria veracidade da confiabilidade de quem ele representava como Messias. E se você não consegue acreditar no que ele diz e não consegue confiar que ele quer dizer o que diz, que tipo de porto seguro você tem ancorado seu barco? Não vá embora, querido ouvinte, pois quando voltarmos, responderemos às suas perguntas enviadas para a nossa caixa de mensagens diárias. Fique ligado! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Bazuki, de Jambi, Indonésia, nos enviou uma pergunta. Sabe, Will, a Indonésia é um país muito interessante. É o quarto país mais populoso do mundo e que fica só atrás da China, Índia e Estados Unidos. É também o maior país do mundo composto inteiramente de ilhas. Realmente é um país incrível. Você sabe quantas ilhas existem na Indonésia? Quantas ilhas? Eu que estou perguntando, porque eu não sei a resposta. Eu não tenho certeza, mas eu acho que existem mais de 17 mil, com algo em torno de 6 mil delas que são habitadas. Que números expressivos. E qual é a pergunta de Bazuki? Ele diz, abre aspas, vocês costumam se referir à equipe da WLC e dizem que estão espalhados por todo o mundo. Como vocês chegam a um consenso de opinião sobre o que todos vocês acreditam? Temos um pequeno grupo que se reúne nos lares e estamos sofrendo bastante, pois há uma variedade de opiniões sobre um determinado assunto. Alguns o aceitam como uma nova luz, enquanto outros o rejeitam. É realmente triste de ver, já que estivemos muito próximos no passado. Espero que vocês possam nos dar alguma luz sobre o que devemos fazer. Como vocês chegam a um consenso nas verdades que vocês pregam? Acho que você pode responder isso, Chris. Como nós concordamos em tudo. O pior é que não concordamos. É verdade, mas aqui está o segredo. Não questionamos a opinião um do outro. Muito menos tecemos críticas só porque ocasionalmente não concordamos em determinados tópicos. E acho que é aí que está a questão. Reconhecer o direito dado por Yah a cada um de nós de exercer a nossa liberdade de consciência. E essa é a verdadeira liberdade religiosa.
A verdade é que se você faz parte de um grupo em que todos buscam a verdade, você terá diversidade de pontos de vista. E isso é normal e é de se esperar tal atitude. Mas vocês não precisam acusar um ao outro, taxando e criticando alguns de estarem se apegando ao erro, simplesmente porque discordam deles. Quantas vezes acreditamos em um determinado ponto de vista e depois percebemos, ao estudarmos mais fundo e entendermos que há outras verdades a serem aprendidas e de que o ponto de vista que costumávamos defender era, de fato, uma inverdade? Na verdade, muitas vezes, eu também já caí nessa. E creio que você também já passou pela experiência de rejeitar algo como errado e, em outro momento, aceitou como verdade. Com certeza. Lembro-me de um ponto em particular e que, a primeira vez que me foi apresentado, eu tinha certeza de que estava errado. As evidências apresentadas não me convenceram, pois pareciam baseadas em nada mais do que argumentos emocionais. Não fazia muito sentido. Cerca de 3 anos depois, o mesmo ponto surgiu novamente. E então, depois de comprovar por meio de evidências incontestáveis e dentro das Escrituras, eu aceitei. Agora, o que você acha que teria acontecido se a primeira pessoa a compartilhar isso comigo tivesse me cortado e me colocado para baixo quando rejeitei pela primeira vez o que no final entendi como verdade? Bem, ele ou ela teria perdido a oportunidade de continuar a testemunhar a você. Exatamente. Não precisamos discutir sobre a verdade, mas vamos dar uns aos outros a liberdade religiosa de ver as coisas em uma perspectiva diferente. Gostei do que você disse sobre o não discutir. Eu costumava pensar que, se eu pudesse encontrar as palavras certas, poderia de alguma forma, por minhas próprias forças, convencer a outra pessoa a ver as coisas da maneira que eu via. Mas finalmente percebi que não é meu papel convencer alguém da verdade, muito menos o seu. Este é o papel do Espírito Santo. Isso alivia o fardo de sentir que você precisa convencê-los se quiser que eles sejam salvos, não é mesmo? Realmente. Logo após essa percepção, comecei uma discussão com alguém que se opunha veementemente a... estou tentando me lembrar o que era. Acho que era sobre o sábado lunar, se bem me lembro. Ele estava zombando e fez muitos comentários depreciativos. Eu poderia ter me ofendido se eu quisesse, mas não o fiz. Eu simplesmente me recusei a discutir, apenas respirei fundo e basicamente disse: eu gostaria que você continuasse a estudar sobre o assunto e você encontrará respostas para suas indagações, caso continue estudando com afinco. Mais de 1 ano depois, essa pessoa me encontrou e, não estou brincando, ele me agradeceu profundamente por não ficar na defensiva ou com raiva dela. Ela continuou estudando e acabou descobrindo a verdade e a lógica para a qual estava fechada antes. Ela queria me agradecer por simplesmente incentivá-la a continuar estudando. Isso é uma bênção e também mostra como não precisamos ficar com raiva ou acusar aqueles que discordam de nós. Já pensei nisso antes e, embora não possa provar meu ponto, acho que essa tendência de criticar as pessoas que discordam de nós é um resquício da subcultura cristã de ter diferentes denominações para diferentes conjuntos de crenças. É apenas parte da confusão de Babilônia. Eu não entendi muito bem teu ponto. Bem, pegue qualquer doutrina. O batismo, por exemplo. Originalmente o batismo era feito por imersão. Com o tempo, para resolver questões que surgiram quando as doutrinas pagãs foram introduzidas na fé cristã, eles tentaram resolver as contradições introduzindo o batismo infantil. Séculos depois, quando as Bíblias se tornaram mais difundidas e para que as pessoas pudessem fazer suas próprias buscas, muitos passaram a ver o batismo infantil como algo errado. Mas ainda havia muitos crentes sinceros que não deixaram este procedimento de lado e continuaram esta prática. Por quê? Porque eles ainda não haviam sido expostos a verdades progressistas que trariam mais luz de que o batismo infantil não se fazia mais necessário. E o que aconteceu? As igrejas se dividiram e novas organizações foram formadas, que por sua vez, posteriormente, se dividiram em mais organizações. E vemos os resultados hoje. Uma infinidade de organizações diferentes e todas alegando ser a única a ensinar as verdades das Escrituras. E todas elas, sim, têm alguma verdade. O problema é que todas elas ainda têm algum erro também. Na verdade, todos nós ainda temos algum tipo de erro. E eu não sei qual tipo de erro é esse. Não estamos conscientemente nos apegando ao erro, mas com base em como o espírito de Iá nos conduziu no passado, suponho que com o passar do tempo, Iá nos revelará mais áreas onde essas crenças podem ser refinadas e, consequentemente, corrigidas. Mas, como você disse, não é nosso papel convencer da verdade, mas apenas apresentá-las.
Mas deixe-me perguntar o seguinte: se tirarmos do nosso caminho todos os que discordam de nós, como estaremos em uma posição diferente dos fariseus que condenaram todos os que não eram de sua casta e como sendo grandes pecadores? Mais do que isso, quando nos afastamos de alguém que não concorda conosco, estamos voluntariamente silenciando o nosso testemunho em relação a essa outra pessoa. Você notou como a verdade se constrói sobre si mesma? Cada nova verdade estabelece uma base sobre a qual outra verdade pode ser construída. Então, talvez alguém não tenha rejeitado a verdade conscientemente e que ainda não chegou ao ponto de conseguir aprender sobre uma verdade que requer mais tempo e determinação. E como não podemos ler o coração, não cabe a nós condená-los, pois todos nós começamos em pontos diferentes e devemos deixar o trabalho de convencimento para o Espírito Santo. É por isso que quando criticamos as várias organizações que fazem parte de Babilônia, bem como as que se apegam ao erro, não estamos fazendo isso diretamente às pessoas que fazem parte deste universo. Então, falando de uma forma prática, como isso ocorre quando você trabalha ou mesmo congrega próximo a alguém que acredita de forma diferente de você? Bem, quando você deixa que o Espírito Santo exerça seu papel, você automaticamente deixa que isso esteja no controle de ambos atuarem como protagonistas. O que quero dizer é que confio em sua sinceridade e você confia na minha, e não tecemos críticas um ao outro. E por acreditar que outras pessoas também sejam sinceras como nós, quando surgir um ponto de divergência, nossas reações serão diferentes. Sim, muitas pessoas têm uma reação instintiva em condenar outras crenças como erradas, porque se a nova ideia fosse realmente verdadeira, eles também já estariam vivendo essa nova verdade. Exatamente isso. Em vez disso, quando confiamos no Espírito Santo para que ele cumpra seu papel e quando confiamos na sinceridade do outro irmão ou irmã que acredita de forma diferente, então sua reação instintiva não será discutir pontos que divergem. Nós daremos tempo ao tempo e estudaremos o que nos é apresentado com uma mente aberta. Não partiremos instantaneamente para o ataque e tentaremos convencer uma outra pessoa de que ela está errada. Em vez disso, você interpretará a diferença de opinião como um convite ao estudo. Exatamente. Essa é uma grande diferença de atitude. Você não precisa discutir cada ponto só porque não acredita no que está sendo exposto a você. Ouça e depois estude de uma forma pessoal. Argumentos prolixos e mensagens escritas longas e cheias de argumentos não convencem uma outra pessoa porque esse é o papel do Espírito Santo. Devemos plantar a semente e, é claro, regá-la. Mas o ato real de convencer não é nosso papel. Se você chega a uma determinada situação em que você discorda em algum ponto de uma certa doutrina com amigos ou mesmo familiares, certamente pode compartilhar de forma breve e sucinta seus próprios pontos de vista, mas procure não entrar em discussão de uma forma abrupta. Eles podem ter razão se apenas dermos a oportunidade para que eles estudem conosco. E então, se você ainda discordar, continue estudando com uma mente aberta. Talvez você ou eles vejam as coisas de maneira diferente em algum momento no futuro. E a última coisa que deveríamos fazer como pessoas que buscam a verdade seria tentar tirar essas joias preciosas de nosso caminho. Isso não faz com que a verdade avance ou mesmo honremos o nome de Yahweh, de forma alguma. Sim, uma enxurrada de argumentos não convence ninguém. Isso me traz à mente algo que meu pai costumava dizer. Ele dizia, um homem convencido contra a sua vontade ainda tem a mesma opinião. Ou seja, tentar mostrar nosso ponto de vista por pura pressão é tentar fazer o trabalho do Espírito Santo, e ele não precisa de nossa ajuda. A verdadeira liberdade religiosa e de consciência significa que respeitamos o direito uns dos outros de acreditar de forma diferente. As discussões simplesmente despertam as emoções, e é aí que Satanás procura tirar vantagem. Continue a ser amoroso e gentil. Encare as diferenças como convites para estudar mais. E saiba que Yahweh ama a outra pessoa tanto quanto ele te ama. E você pode confiar que Yah conduzirá a verdade tanto a você quanto a uma outra pessoa. Caso vocês continuem estudando, continuar a buscar mais luz é muito mais importante do que concordar em todos os pontos de uma determinada doutrina. E isso é verdade.
Há muita sabedoria nesse tipo de pensamento. Então, Bazuki e qualquer outro que se encontre na mesma posição, você não precisa se afastar de seus pares. Você certamente não deve condenar ou criticar alguém que discorde de você. Continue sendo gentil e respeite mutuamente o direito de cada um, que é o de acreditar conforme sua convicção, e continue a confiar em Yahweh para que ele conduza a todos vocês à sua verdade. Amém. Obrigado por uma ótima pergunta com a qual todos nós nos beneficiamos e aprendemos muito. Se você tiver perguntas ou comentários, gostaríamos de ouvi-lo também. Basta acessar nosso site no www.wordlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Nós amamos ouvir de nossos ouvintes. E para encerrar o programa de hoje, há mais um ponto sobre os pronomes pessoais usados por Yahushua que eu não abordei antes. Você poderia ler João 16, versículo 27 para nós, Chris? Esse verso levanta um ponto importante que eu gostaria de levar apenas um minuto para considerar. João 16, versículo 27. Aqui. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Yah. Apenas alguns minutos depois, Yahushua faz uma oração. Ela está registrada no próximo capítulo. Eu gostaria que você abrisse e lesse João, capítulo 17, versículos 7 e 8. Tá. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Precisamos prestar bastante atenção a essas passagens, pois dizer que Yahushua é proveniente de Yah e acreditar que Yahweh o enviou é muito diferente de dizer que Yahushua é Elohim e que ele é igual a Yahweh em todos os aspectos, apesar de ser uma outra pessoa ou um outro ser. Os trinitarianos por várias ocasiões zombam de muitos de nós que são unitarianos e que acreditamos que as escrituras ensinam que somente Yahweh é divino e dizem que o que nos falta é fé. Bem, na oração que você acabou de ler, Chris, em João 17, Yahushua está aprovando a fé dos discípulos em acreditar que ele foi enviado por Yah, e não podemos ter as duas coisas. Eu percebi, Will, ao folhear o resto do capítulo, que não há nada aqui que insinue que Yahushua seja divino ou o Elohim vivo que todos eles adoravam. Observe também a razão que Yahushua dá aos discípulos do porquê Yahweh nos ama. João 16, 27. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Yah. Este teria sido um lugar perfeito para dizer: o próprio Pai lhes ama porque vocês creem que eu sou Elohim e que sou igual a Yahweh. Mas ele não disse isso. Em vez disso, ele aprova a sua fé porque eles acreditaram que ele havia vindo de Yah. Ele não era um e o mesmo que Yahweh. A própria fé pela qual os trinitarianos condenam os unitaristas é o que Yahushua estava exaltando os discípulos por eles possuírem. Irônico, não é mesmo? Bem, você não pode alegar que os discípulos acreditavam que era apenas a natureza humana de Cristo que veio de Yahweh, porque seu amor por Yahushua e sua crença de que ele veio de Yah são os motivos para que Yahushua explicasse do porquê o Pai os ama. E acreditar que Yahushua veio de Yahweh é a única certeza de fé mencionada lá. Dessa forma, alegar que Yahushua era independente de Yah e que ele era igual ao Yah e que ele próprio também era Elohim não é uma razão dada do porquê Yahweh amava os discípulos. Verdade, isso não aparece em nenhum lugar na Escritura Sagrada. Lembro-me de uma vez ter ouvido um pregador trinitário dizer que os discípulos tiveram dificuldades para aceitar a divindade de Cristo. Eles sabiam que ele era humano e tiveram dificuldades para ver seu lado divino. Então ele disse que nossa luta hoje é aceitar a humanidade de Cristo e que esse é o grande mal que a doutrina da Trindade causa. Ela despoja o Salvador de sua humanidade, colocando-o em um pedestal tão alto que deixamos de vê-lo pelo exemplo que ele se tornou. E os pronomes pessoais usados por Yahushua comprovam que ele era totalmente humano e que não deixam margem para dizermos que ele era divino. Os discípulos não tiveram problemas em aceitar a humanidade de Yahushua, porque eles sabiam que ele era totalmente humano e não divino, e as Escrituras apoiam essa forma de ver essa situação. E creio que agora é a hora de aceitarmos também essa verdade. Incrível, não é mesmo? Como os erros que surgiram no 4º século e depois desse tempo, bem como quando os cristãos começaram a ceder espaço ao paganismo, ainda se estende ao cristianismo até os nossos dias?
Já passou da hora de buscar a verdade e deixar de lado o erro. Eu gostaria que vocês, queridos ouvintes, se juntassem a nós novamente amanhã. E até lá! E lembre-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade, e o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahuwah o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã, com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahuwah, que será estabelecido em face do eminente retorno de Cristo.